Vamos entrar na mensagem dessa noite. Se não me engano, é a 28ª mensagem pregada na carta aos Romanos. Ok? 20ª mensagem pregada na carta aos Romanos. Lembrando que o versículo tema da série de mensagens é Romanos capítulo 5, versículo 18, que diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Amém? O tema de hoje é a responsabilidade humana. A responsabilidade humana. Nós estamos aí terminando o capítulo 9, versículo 30 até o versículo 33. Apenas 3 versículos, mas que fala muito sobre a responsabilidade humana. Então vamos ler o nosso texto, vamos colocar de pé. Romanos 9, versículo 30 ao versículo 33. Diz o seguinte, a palavra de Deus: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, grande, eterno, maravilhoso, majestoso Senhor dos senhores, viemos nesse momento colocar, Pai, a minha pessoa diante do Senhor, Pai, a minha voz, todos os meus membros, para que possa ser usado pelo Senhor. Que seu Santo Espírito tenha domínio de mim nesse momento, para que possa realmente transmitir a sua palavra pura e verdadeira como ela é. Abençoe também cada irmão aqui, também aqueles que estão em casa. Seu Santo Espírito possa estar trabalhando em cada vida, cada coração, de acordo com a sua vontade, de acordo com o que cada um necessita nesta noite. Se houver alguém nessa noite que não é salvo, ainda não creu nesta pedra de escândalo, nessa rocha de escândalo, que possa crer hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, os irmãos podem se assentar. É estranho falar, né, como eu orei, né? Mas é o que está na Bíblia. É o que está na Bíblia. Todo aquele que crê, né, nessa rocha de escândalo não será confundido. Então, é estranho, mas vamos entender melhor hoje esse versículo também. A responsabilidade humana. Os capítulos 9, 10 e 11 trata do assunto que já temos falado aí em algumas mensagens, sobre a soberania de Deus. Este, como eu já disse, é um assunto bem polêmico, que precisamos então começar estudando na carta aos Romanos, mas não podemos deixar o restante da Bíblia, visto que a Bíblia é um livro só, tem um autor só, que é o Espírito Santo, e ela se harmoniza, ela não se contradiz. É interessante nós sabermos também que esses capítulos 9, 10 e 11 já nos dá aí um fundamento para os ensinamentos finais da carta. E existe também aqui um mistério que nós temos falado, um mistério que nem os maiores teólogos conseguem explicar. E hoje nós vamos entrar um pouco mais fundo nesse mistério. É o seguinte, o mistério, né? Como é possível que Deus seja soberano e exerça um poder absoluto no mundo, que nada aconteça sem a sua soberania vontade, ou a sua soberana vontade, e ao mesmo tempo somos seres morais livres, responsáveis, como vamos pregar hoje, capazes de escolher e decidir entre o bem e o mal.
Como explicar isso? Lá no céu a gente tenta entender melhor, mas nem os maiores teólogos conseguem explicar com certeza, Especulações tem, especulações sempre tem, gente querendo saber mais do que não sabe, Mas no céu nós vamos ter uma resposta certa e realmente definitiva. Sabemos que é assim, existe a soberania de Deus e existe a ação humana, que Deus não obriga a ninguém a fazer nada que Ele não queira fazer. Nós não somos robôs, ao ponto de Deus programar, faça isso, eu vou fazer, não faça, não vou fazer. Não, nós somos seres livres, responsáveis. Então, é assim, nós vemos isso na Bíblia, mas não tem como entender, porque nós não temos a mente onisciente, que sabe todas as coisas, conhece todos os conhecimentos que Deus tem. Então nós não temos resposta. Então o que nós precisamos fazer, como eu tenho falado, confiar na soberana vontade de Deus. Nas últimas mensagens, no capítulo 9, nós pregamos, não do versículo 1 ao versículo 18, como está aí, mas do versículo 1 até o versículo 29, nós pregamos que a soberania de Deus é demonstrada na escolha de Israel. Deus escolheu Abraão, e através de Abraão, ele então começou aí o povo de Israel. Interessante que eu ouvi hoje essa semana um pastor pregando, e ele falou que estava conversando com um judeu. Olha só aonde que chega a mente, humana, Ele estava conversando com um judeu, e na conversa lá, conversa vem, aí eles acabou entrando em alguns assuntos, e o pastor perguntou, mas Abraão o que era? Abraão era judeu. O judeu falou isso, você percebeu como é que está a mente humana, como que eles não entendem? Aí o pastor teve que falar, não, meu amigo, Abraão era gentil. Deus chamou Abraão para através dele, então, formar um povo, o povo judeu, mas ele era gentil. E aí o judeu ficou meio desconcertado, está lá. Percebe, irmãos? Percebe? O humano é humano em todo lugar, seja gentil, ou seja, qualquer povo, até o povo escolhido, que deveria realmente saber muito mais do que nós, mas muitas vezes temos que ensiná-los, como aconteceu com esse pastor. Vimos também que Deus não é injusto, mas de acordo com as suas leis e conhecimento, Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, e Ele também endurece a quem Ele quer endurecer, visto aí, mediante as suas leis e o seu pré-conhecimento. Vimos também que o homem, sendo ele pó e barro, não tem nenhum direito de discutir com Deus. Ele não é ninguém, não é nada, é pó, é barro, ele foi feito do pó e ao pó voltará. Ele não tem direito de discutir por que Deus faz assim, ou por que Deus faz de outro jeito. E hoje nós vamos ver o outro lado da moeda. O outro lado da moeda. Nós temos dois lados sobre a realidade da salvação e da condenação dos homens. Nós temos dois lados da moeda. Um lado já temos visto, temos pregado aí bastante aqui no capítulo 9, a soberania, ou melhor, a soberana e livre vontade de Deus de ter misericórdia de quem Ele quer e endurecer a quem Ele quer, baseado, como eu já disse, em suas próprias leis e no seu pré-conhecimento, como, por exemplo, o faraó do Egito, que é citado aqui no capítulo 9. Deus já havia predito para Moisés que o faraó iria endurecer seu coração. Deus sabia, então Ele já endureceu para mostrar a sua glória. Depois que Ele endureceu algumas vezes, Deus já endureceu mais ainda para mostrar a sua glória, o seu poder, tanto perante o Egito quanto também perante as outras nações que ali estavam. Agora hoje estaremos vendo o outro lado da moeda, ou seja, o mistério aí, difícil de explicar. Estaremos vendo sobre a responsabilidade humana, que se estende até o capítulo 10. Basicamente, aí, esse final aqui do capítulo 9, versículo 30 ao 33, vai dar basicamente a tese. E no capítulo 10 vai discorrer melhor.
Então vamos lá. Primeiramente, queremos ver o caso dos gentios. Ou, para quem não sabe quem são os gentios, são pessoas que são de qualquer povo brasileiro, argentino, americano, desde que não seja judeu. Então, qualquer povo fora do povo judeu é considerado gentio. Romanos 9, versículo 30, vamos relembrar o texto. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justiça, não buscavam a justiça, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Então, os gentios, irmãos, eles não conheciam a lei divina em forma escrita. Isso foi dado ao povo de Israel. O povo gentio não se preocupavam com as leis de Deus, não se preocupavam em observar as leis de Deus, não buscavam uma justificação através da lei de Deus, mas eles tinham sido justificados diante de Deus. Pelo menos aqui, quando o apóstolo Paulo escreveu a carta à igreja que estava em Roma, aos romanos, havia gentios justificados, povos que não era do povo judeu, justificados, como ele mesmo diz aí no texto, pela fé. Eles haviam recebido a nova vida em Jesus Cristo. Lembremos então que a igreja que estava em Roma era formada pela sua maioria de gentios, e aí uma minoria de judeus. E essa minoria muitas vezes achava estranho, porque eles eram o povo escolhido. Então aquela mentalidade judia de ser povo escolhido, de ser melhor do que os outros, porque Deus escolheu, ele existia também nessa igreja. E eles tinham dificuldades e até mesmo em aceitar os gentios, e se achavam melhores do que os gentios. Isso prova, irmãos, que os gentios estavam sendo justificados por Deus. Havia uma maioria de gentios. Isso prova que os judeus, eles não estavam aceitando essa justificação pela fé que os gentios aceitaram. Por quê? Porque eles já se achavam eleitos, eles já se achavam povo escolhido de Deus, e o céu estava determinado. Tanto é que nós vemos que o apóstolo Paulo debateu isso, nem todos que estão de Israel são de Israel, são judeus, ou seja, nem todos vão ser salvos, dos que fazem parte do povo de Israel. Nós já vimos isso no outro texto, não lembro agora se foi nesse capítulo mesmo ou no capítulo anterior, mas é apresentado aqui no nosso texto duas justiças, não só aqui no versículo 30, mas do versículo 30 ao 31, apareceu um visitante aí, pequenininho, está voando bem, hein? Então é apresentado aqui no nosso texto duas justiças. A justiça que é pela fé, centralizada aonde? Centralizada em Deus, sendo uma dádiva, um presente. E a outra justiça citada aqui é a justiça pelas obras, centralizada aonde? No homem. Por quê? Porque o homem tem como um salário, como um merecimento, ele acha que ele tem que merecer. Ou como os judeus aqui, eles nem achavam que tinham que merecer, eles achavam que já mereciam, por ser o povo escolhido, e por obedecer à lei. Agora, qual justiça, no nosso texto em versículo 30, qual justiça os gentios alcançaram? A justiça que é pela fé. Podemos dizer que os gentios responderam ao chamado de Deus. Podemos dizer que o gentio respondeu ao chamado que Deus faz, tanto aos gentios quanto aos judeus, conforme está no verso 24. Podemos dizer também que o grande oleiro, que é Deus, escolheu a cruz como molde de redenção, e os gentios aceitaram este molde. Lembrando que
né? Na mensagem passada falamos sobre o oleiro que tem poder sobre o barro, né? E pode fazer dali um vaso para a honra e vaso para a desonra. Então ele molda conforme ele quer as pessoas. Então podemos pensar assim também, que a cruz era o molde, e os gentios aceitaram esse molde, eles confiaram nesse molde. Mas vamos ver então o caso dos judeus. Segundo ponto, versículo 31 e o versículo 32, Romanos 9, 31 e 32 diz o seguinte, lembrando aí o texto: mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. A razão da perda de Israel, a razão porque eles não foram aceitos, a razão porque eles não chegaram à lei da justiça, estava somente neles. Eles eram os maiores responsáveis de não chegar à lei da justiça, em outras palavras, de não serem justificados. Lembramos que Romanos está falando sobre a justificação pela fé. Eles achavam que eram capazes de ganhar a salvação por seus próprios esforços, obedecendo à lei de Moisés. Por isso eles rejeitaram o Salvador, o único meio de receber a justificação pela fé. Eles rejeitaram este único meio, eles rejeitaram o enviado de Deus. Israel buscou uma justificação pela lei, através das obras, rejeitando o princípio da fé, declarado nas suas próprias escrituras, conforme nós vemos lá em Abacuque capítulo 2, versículo 4. Por isso então que a Bíblia aqui conclui, porque não foi pela fé. Olha Abacuque, lembrando aí o texto de Abacuque 2, versículo 4, diz o seguinte: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Agora olha o final do versículo: mas o justo pela sua fé viverá. Isso estava declarado nas escrituras deles, mas eles ainda insistiam nas obras, insistiam na obediência da lei. E nós aprendemos bastante em Romanos, que não tinham como eles obedecer toda a lei, era impossível, e a lei não podia também trabalhar no interior deles, não podia dar a remissão dos seus pecados, não dava condições para eles obedecer à lei. Agora é interessante pensar aqui, irmãos, que o texto que nós vimos, gentios, o versículo 30, os gentios eles não buscavam a justiça, eles não buscavam talvez ser justificados, mas eles alcançaram. Interessante, né? Eles não buscavam, mas alcançaram. Versículo 30. Agora os judeus, aí, Israel, versículo 31 e 32, eles buscavam, mas não alcançou. Percebeu aí a diferença? Uns buscavam, uns não buscavam, mas alcançou. Os outros buscavam e não alcançou. Por quê? Porque Israel, como diz a Bíblia aí, eles tropeçaram na pedra de tropeço, na pedra que Deus colocou como rocha firme, como pedra de fundação. Mas eles tropeçaram. Eu vou explicar melhor aí para os irmãos quem é essa pedra, né? Terceiro ponto: quem é esta pedra de tropeço? Estranho, né? Versículo 33 diz o seguinte: está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Da onde está tirando aqui esse texto? Da onde que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, está tirando esse texto, ou lembrando esse texto? Lá do profeta Isaías, 2 versículos basicamente de Isaías, Isaías 28, versículo 16, que diz o seguinte: portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra,
Interessante, né? Quem que faz assentamento de pedras? O pedreiro, né? Interessante, né? Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Agora olha, Isaías 8, versículo 14 e versículo 15, que é outro texto que o apóstolo Paulo está usando aqui. Isaías 8, versículo 14 e 15 diz o seguinte: então, ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Vocês poderiam me dizer quem é esta pedra aqui, colocada aqui por Isaías? Alguém poderia arriscar em dizer? Em Isaías, no Velho Testamento mesmo, quem era a pedra aqui? Sim, Jesus não havia nascido ainda, profeticamente sim, mas quem era a pedra aqui colocada por Isaías, pelo profeta Isaías, que não conhecia Jesus, né? Tentando ser mais claro. Deus era essa pedra. Agora interessante, irmãos, o apóstolo Pedro também falou sobre isso. O apóstolo Pedro também falou sobre isso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 6 ao versículo 8, olha o que diz o apóstolo Pedro: por isso também na escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita, preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes. O apóstolo Pedro explica muito bem, basicamente parece que ele está comentando, né, o escrito do apóstolo Paulo, mas não é isso não, mas parece. Vou ler de novo aí onde eu parei, né? E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Se nós fôssemos ligar os dois textos, o apóstolo Pedro aqui com o texto que nós estamos pregando aqui em Romanos, nós podemos aqui colocar os gentios e os judeus aqui na carta do apóstolo Pedro, não é verdade? Por exemplo, quando diz aí, né, e assim para vós os que credes, é preciosa. Quem aceitou, né, quem aceitou a justiça pela fé? Logicamente, né, no Senhor Jesus Cristo. Os gentios. E depois ele diz aqui: mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Quem reprovou Jesus Cristo? Os judeus, Israel. Então para eles é pedra de tropeço, é pedra de escândalo, como o apóstolo Paulo falou lá. Então a pedra de tropeço descrita aqui em Romanos, né, voltando para a carta aos Romanos, onde nós estamos pregando, é uma pedra solta. Agora explicando aí a raiz das palavras, explicando a raiz das palavras. Quando diz aí no versículo 30, pedra, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço. Aqui é uma pedra solta que pode ser rolada ou movimentada. Mas quando o versículo continua dizendo aí, e já fala a rocha de escândalo, é uma outra pedra, é uma rocha de fundação subterrânea, que muitas vezes até ela pode se elevar acima do subterrâneo, né, acima do solo, aonde, se as pessoas não prestarem atenção, principalmente viajantes aí, passando, né, as pessoas pedestres, né, como nós conhecemos hoje, se elas não prestarem atenção, elas podem tropeçar nessa pedra, e aí se torna uma pedra de escândalo, né, de repente machuca, né, cai. Então a pedra citada aqui em Romanos, sem dúvida,
sem dúvida é o Senhor Jesus Cristo, tanto aqui em Romanos, quanto pelo apóstolo Pedro, porque eles já conheceram o Senhor Jesus Cristo. No Velho Testamento, como eu perguntei para os irmãos, só para ver se os irmãos pegaram ou não, mas no Velho Testamento a pedra era Deus. Sabemos que Jesus é Deus encarnado. Então, se eu fosse ver assim a resposta dos irmãos, os irmãos acertaram, né? Sim, Jesus não estava nascido, mas Jesus é Deus. Agora, você percebe aí que está tudo relacionado, né? É uma pessoa só, tanto no Velho Testamento como no Novo. Israel, infelizmente, orgulhoso, seguro de si mesmo, confiando na sua eleição por Deus, confiando na lei de Moisés, eles não sentiam a necessidade de um Salvador. Lembra quando o precursor de Cristo apareceu, João Batista? O que ele pregava, irmãos? Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Aquele povo não necessitava de Salvador, porque não havia arrependimento. Eles achavam que estava determinado por Deus, eleito por Deus para ir para o céu e pronto, acabou. A mensagem de um Salvador simples, de alguém humilde, um filho de carpinteiro, morto em uma cruz, a pior morte que podia existir, destinada para os piores bandidos da época. Você acha que isso atraiu o povo judeu? De jeito nenhum, era um povo orgulhoso. A cruz, como até a irmã Emília comentou, né, era motivo de escândalo para eles. Um Salvador morto na cruz. Jesus não era uma rocha firme sobre a qual pudessem alicerçar suas vidas e a sua fé. Você percebe como que uma mesma rocha pode ser algo firme, pode ser algo que sustenta, né, coisas muito grandes em cima, né, uma fundação, uma construção, e ao mesmo tempo pode ser motivo de escândalo, de tropeço. É interessante, né? Os judeus não prestaram atenção em quem era Jesus. Eles tropeçaram nessa pedra e ainda blasfemaram contra ele, e se tornou uma pedra de escândalo. Para os judeus, Jesus se tornou uma pedra de tropeço. Aquele que devia ser fundamento de suas vidas se tornou uma pedra de tropeço. Mas por conta do orgulho deste povo, de uma vaidade cega, até hoje, irmãos, infelizmente até hoje, uma vaidade cega, uma altivez de espírito, que se nega a admitir a sua incapacidade, que se nega a admitir a sua absoluta necessidade de um Salvador. Jesus se tornou, para eles, uma rocha de escândalo. Mas o versículo termina da seguinte forma, tanto o versículo quanto o capítulo: mas todo aquele que nele crê, ou que nela crê, nessa rocha de escândalo, para eles, porque eles tropeçaram nela, mas todo aquele que nele crê, tendo Jesus aí como a rocha de fundamento, né, não será confundido, mas ficará firme, porque esta para isso que serve a rocha, para firmar, para sustentar. Eu dou graças a Deus que eu sou salvo pela fé, justificado pela fé, assim como esses gentios comentados aqui pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, mas sustentado, né, pela pedra de esquina, pedra de fundação, firme, aonde mesmo, né, a Bíblia nos fala que nós temos que construir a nossa casa sobre a rocha. Irmãos, concluindo, é o homem que tem que submeter-se à palavra de Deus, e não o contrário. Não é Deus que tem que falar, vocês querem assim, eu vou fazer desse jeito que vocês querem. Não.
Nós já vimos isso nos versículos anteriores. Somos barro, somos pó. Não temos nem condições de discutir com Deus, se Ele faz assim ou se Ele faz de outro jeito. Então, é o homem que tem que submeter-se à palavra de Deus, submeter-se à vontade de Deus. Agora, lembrando aí que a responsabilidade é do homem. Como eu já tenho falado várias vezes, não foi Deus que escolheu uns para a perdição eterna e escolheu outros para a salvação eterna. Isso é uma abominação para mim. E nós podemos ver neste versículo, não só aqui, mas continuando aí, capítulo 10 vai explicar muito mais, que existe uma responsabilidade humana. Senão aí sim seria injusto. Se Deus faz com que o Cristo já nasce para a perdição, e Ele condena, mas Ele mesmo já escolheu assim? Uma coisa muito estranha, mas infelizmente tem gente que crê dessa forma. Outro detalhe, assim como os judeus, muitos hoje, judeus foi apenas um exemplo aqui, na Bíblia, porque muitos hoje, até mesmo gentios, rejeitam a salvação, rejeitam a rocha de sustento, e muitos têm sido tão orgulhosos quanto os judeus. Por quê? Porque tem a sua religião. Eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. Tem os seus pecadinhos. Se eu for para a igreja eu tenho que largar isso, eu tenho que largar aquilo. São tão orgulhosos quanto os judeus, ao ponto de não reconhecer que são pecadores, ao ponto de não reconhecer que precisam de um Salvador, precisa de Jesus Cristo, precisa de perdão, precisa de um favor de Deus. Eles não reconhecem, orgulhosos. Quando estiverem diante de Deus, não vai ter uma palavra que eles possam dizer para Deus, porque Deus fez tudo que podia para essas pessoas serem salvas. Deu seu único filho para a salvação delas, e por causa de orgulho humano, vaidade e outras coisas mais, eles rejeitam a maravilhosa salvação. E a minha pergunta final é o seguinte: você tem buscado a salvação de alguma forma? Porque o povo de Israel estava buscando, e não alcançou. Você tem buscado a salvação de alguma forma? Por que eu fiz a mesma pergunta aqui, baseado aí no que aconteceu com o povo de Israel? Porque hoje, infelizmente, tem pessoas buscando, mas buscando de uma forma errada, no lugar errado. Deus já deixou tudo escrito, tintim por tintim, lembra do comediante? Nos mínimos detalhes, está tudo aqui, irmãos. Talvez por isso que está aí, buscou, mas não achou, não alcançou, porque está tão fácil, porque buscando em outros lugares. O outro lado, você tem buscado a salvação de alguma forma? Ou você tem colocado a sua fé em Jesus Cristo? Aonde você está hoje? Pastor, eu estou buscando a salvação da minha alma, eu estou tentando ganhar a salvação da minha alma, sendo caipira, procurando ganhar a salvação da minha alma, com as minhas obras, sendo uma boa pessoa, indo na minha igreja, todos os cultos, todas as missas, as reuniões, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo penitência. Eu estou tentando ganhar a minha salvação, pastor. Outro lado, ou você já tem colocado a sua fé unicamente no Senhor Jesus Cristo e descansado nisso? Os gentios aqui de Roma, eles não buscaram salvação, mas eles aceitaram o presente de Deus, que era Jesus Cristo, que é Jesus Cristo. O que você vai fazer hoje? Vai continuar buscando em lugares errados? Ou vai apenas aceitar o presente de Deus? Apenas aceitar que Jesus é a rocha da sua vida e que Ele é, o seu Salvador, pedindo então para Ele salvar a sua alma, sim, se arrependendo dos seus pecados
e entregando sua vida totalmente ao Senhor Jesus Cristo. A escolha é sua, a responsabilidade é sua. O que era da responsabilidade de Deus, Deus já fez. Agora é com você, meu amigo. Deus não vai te obrigar a aceitar Jesus Cristo, e Ele não vai também te obrigar a rejeitar Jesus Cristo, se você não está no povo escolhido, né? A responsabilidade é sua, assim como o apóstolo Paulo explicou muito bem aqui para os gentios, e principalmente para os judeus, né? Vamos colocar de pé.